Trump afirma que decidirá se atacará o Irã nas próximas 2 semanas. 6 bombardeiros furtivos B-2 dos Estados Unidos parecem estar a caminho de Guam. Também estamos acompanhando todos os desenvolvimentos relacionados a isso. O possível envolvimento dos Estados Unidos da América para lançar penetradores de bunker de grande ordem, utilizando os B-2 vistos no tweet. Ontem, horas de negociações ocorreram entre o Irã e uma delegação da União Europeia que consistia no Reino Unido, França e Alemanha. Infelizmente, eles não produziram resultados e agora parece que os B-2 estão a caminho do Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores iraniano fez uma declaração explicando por que as negociações não deram certo. Os americanos estão buscando negociações. Eles enviaram mensagens várias vezes, incluindo algumas muito sérias. Mas nós, explicitamente, dissemos a eles que enquanto a agressão e os ataques continuarem, simplesmente não há espaço para falar de diálogo ou diplomacia. Estamos em um estado legítimo de autodefesa, e essa defesa não pode e não vai parar. Não temos discussões com os Estados Unidos, que vemos como um parceiro nesses crimes. Na realidade, relatórios indicaram que o desacordo tem sido mais sobre o enriquecimento de urânio e menos sobre os ataques que estão em andamento. O Ocidente quer que o Irã não tenha nenhuma instalação de enriquecimento de urânio, mas, por outro lado, o Irã não quer desistir da instalação que já construiu. Na verdade, isso foi confirmado por um alto funcionário iraniano. Um alto funcionário iraniano disse a Reuters: se a escolha for entre zero enriquecimento de urânio ou guerra, escolheremos a guerra. Parece que os Estados Unidos da América estão aumentando a pressão. Apenas algumas horas antes desta gravação, recebemos relatórios de que 6 bombardeiros Stealth B-2 decolaram da base aérea de Whiteman, em Missouri, e parecem estar indo em direção à base aérea dos Estados Unidos em Guam. Então, novamente, eu tenho nada menos que o ex-líder do esquadrão Navy SEAL Chuck Ferrer, explicando exatamente como os B-2 funcionam e por que são tão mortais contra as instalações nucleares iranianas. Portanto, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, e vamos começar nossa nova série Downrange. Vindo em sua direção, parece um objeto voador não identificado, ou uma faca voadora. Não é um visitante alienígena, mas o coração pulsante e escuro da projeção de poder americano. Uma maravilha da engenharia que desafia o radar, ignora a defesa aérea e entrega danos precisos de um céu azul claro. Conheça o Northrop Grumman B-2 Spirit. O bombardeiro Stealth, uma asa voadora que tem assombrado os céus inimigos desde sua estreia em combate nos anos 90. Desenvolvido em absoluto sigilo na Área 51, nascido da paranoia da Guerra Fria e aperfeiçoado nas chamas do conflito moderno, o B-2 é um testemunho do que acontece quando você une tecnologia de ponta a um conjunto de missões vitais: penetrar, atacar e desaparecer. Então vamos desvendar o mistério deste pássaro de guerra enigmático. Seus controles de voo, mágica de evasão de radar, habilidades de guerra eletrônica e o poder bruto que traz para a luta. Em seguida, vamos analisar suas recentes cicatrizes de batalha e dar uma olhada em seu sucessor, o B-20 e um Raider, espreitando logo além do horizonte e pronto para redefinir a dominação aérea. O B-2 não é apenas um avião, é uma anomalia que desafia a física. Uma silhueta sem cauda, semelhante a um morcego, com uma envergadura de 172 pés, é um design de asa voadora que remonta aos esboços visionários de Jack Northrop dos anos 40. Sem um estabilizador vertical ou cauda tradicional, você pensaria que essa coisa iria espiralar descontroladamente, mas é aí que os sistemas de controle de voo especializados entram em ação e assumem o controle. O B-2 voa em um sistema quadruplex redundante de fly-by-wire, 4 canais independentes de mágica digital que o mantém estável no ar. Sensores e computadores fazem conexões mais rápidas do que o pensamento, ajustando 8 superfícies de controle de bordo de fuga para domar a instabilidade aerodinâmica inerente do B-2. Arfagem, guinada, rolagem. Tudo é gerenciado por um conselho de processadores que faria um mega geek lamber os beiços.
O uso de semicondutores especializados e equipamentos computacionais de ponta trabalham sem as habituais assinaturas eletromagnéticas, geradas por eletrônicos de consumo. O olho de Sauron pode localizar seu iPhone e laptop mesmo enquanto você assiste a este vídeo, mas não consegue rastrear o B2. O B2 é um fantasma eletromagnético, viajando a ponto 9 Mach, pouco abaixo da velocidade do som. A verdadeira mágica acontece em baixa altitude. O radar de acompanhamento de terreno do B2, integrado ao sistema AN/APQ-181, permite que ele se apegue ao solo a algo menos de 200 pés, enquanto voa a 600 milhas por hora. Isso não é voar. Isso é passar uma agulha pela zona de combate, explodindo esquilos de copas de árvores com jato de escape e pulando cumes para ficar abaixo dos horizontes do radar inimigo. A tripulação? Apenas 2 pilotos, nada mais, sentam-se em um cockpit que, isso é menos sobre bravura de manche e leme e mais sobre gerenciar um supercomputador com asas. Um terceiro assento da tripulação foi removido para reduzir peso, deixando a dupla responsável por navegação, armas e sistemas através de displays multifuncionais. Não é fácil quando se está em velocidade transônica no convés em uma noite sem luar. É um balé de automação, uma sinfonia de código, hidráulica e habilidade do piloto. É por isso que o B2 pode deslizar por espaços aéreos defendidos e áreas negadas imperceptivelmente. Furtividade não é apenas a palavra-chave para o B2, é o jogo todo. Sua seção transversal de radar é um segredo bem guardado. Insiders do Pentágono estimam em cerca de 0,1 metros quadrados, ou aproximadamente o tamanho de um zangão. Para contextualizar, a seção transversal de radar de um B-52 é uma porta de celeiro com mais de 100 metros quadrados. Uma bateria míssil superficiar pode travar um alvo a uma distância de 100 milhas. Como o B-2 consegue isso? Comecemos pela forma. Sem bordas afiadas, sem saliências, apenas curvas suaves e fluidas que dispersam as ondas de radar como uma distração de mágico. Os materiais compostos da estrutura, fibra de carbono, termoplásticos aerodinâmicos e outros segredos classificados não apenas desviam o radar, eles o absorvem. Adicione uma camada de materiais que absorvem radar, um molho secreto de revestimentos e tintas que sugam energia eletromagnética e expelem calor em vez de reflexos. Você tem uma plataforma de ataque estratégico e um espectro voador. Os motores, Bore General Electric F-Centro e 8, cada um produzindo 17.300 libras de empuxo, estão enterrados profundamente na asa. Seus escapamentos são ventilados pela parte superior através de dutos serpenteantes para mascarar assinaturas de calor e também abafar o ruído. Até as lâminas das turbinas a jato são furtivas. Feitas de cristais únicos de aliados metálicos classificados, eles podem suportar o calor e não refletir ondas de radar. As antenas retraem niveladas com a pele, e as abas travam no modo furtivo. E até a pintura, o cinza escuro antirreflexivo, se mistura ao céu de alta altitude, em altitudes acima de 50 mil pés. As equipes de manutenção tratam essa ave como uma diva. Cada arranhão ou amassado é consertado imediatamente, para não comprometer a seção do radar. O resultado? Os defensores aéreos inimigos veem um lampejo. Talvez uma falha, mas nada sólido o suficiente para travar. O bombardeiro stealth não é invisível, apenas escapa dos sensores que o buscam, uma sombra que dribla a rede. O B2 não apenas se esconde, ele luta sujo no espectro eletromagnético. Seu sistema de gerenciamento defensivo, ANAPR-63, é o cérebro por trás do conjunto de guerra eletrônica. É um equipamento que detecta emissões de radar e identifica ameaças, radares de caça, até mesmo sinais de Airborne Warning and Control System, e fornece inteligência em tempo real para a tripulação de voo. Emparelhado com um radar ANAPQ-181 de baixa probabilidade de interceptação, é um fantasma que pode ver sem ser visto, mapeando o terreno e alvos com emissão mínima. As atualizações permitem que o B2 reconfigure dinamicamente em pleno voo, desviando de ameaças emergentes como um grande mestre de xadrez, evitando um checkmate. Contramedidas eletrônicas são o escudo e a espada do B2. Chafe e flares são truques à moda antiga.
Nuvens de tiras de metal e iscas de calor enganam mísseis, mas há mais sob o capô. A interferência ativa é um recurso, embora os detalhes estejam trancados em um cofre em algum lugar 15 andares abaixo do hangar, na base aérea de Wright-Patterson. O sistema de gerenciamento de defesa pode emitir sinais estáticos ou falsos para cegar e atrapalhar os radares inimigos, tornando seus próprios sistemas passivos. Especula-se que o B-2 possua iscas rebocadas ou bloqueadores direcionais, porém, a Força Aérea não confirma. O que está claro é que seu kit de guerra eletrônica não apenas o protege, como reduz a necessidade de caças de escolta ou missões de supressão da defesa aérea inimiga. Sozinho é um pássaro de demolição, revolucionando o combate aéreo com velocidade, alcance e resistência. A Mach 0,95, cerca de 650 mpA de B-2, não vencerá uma corrida com um F-20, e 2 ou ultrapassará um MiG-31. Mas velocidade não é o seu jogo, alcance é. Com um alcance de combate de 6.000 milhas náuticas, sem reabastecimento, e mais de 10.000 com um reabastecimento em pleno ar de um KC-135, o B-2 pode decolar da base aérea de Whitman, em Missouri, atingir um alvo, digamos, na Coreia do Norte ou talvez no Irã, e voltar a tempo para o café da manhã. Resistência da missão? As tripulações já voaram maratonas de 44 horas. Pense em Kosovo em 1999, ou Afeganistão em 01, graças a uma cama de campanha, um banheiro comercial e pura determinação. Esses motores F-118 consomem combustível de maneira eficiente o suficiente para manter o B-2 no ar por dias com suporte de tanque, gerando empuxo com um perfil sussurrante. O B-2 não é rápido, mas implacável, um maratonista em um mundo obcecado por velocidade. Mísseis de cruzeiro e armas de queda livre. Os compartimentos internos de bombas do B-2 são um par de armários de dor de 20.000 libras, capazes de transportar uma carga total de armas de 40.000 libras de dor nuclear ou convencional, armamento de resistência ou ordem de queda por gravidade. Mísseis de cruzeiro, lançados do ar como o míssil ar-solo, 158 Joint Air-to-Surface Missile, o míssil de resistência, conjunto ar-superfície, tem alcance de 230 a 575 milhas. O próprio míssil é furtivo o suficiente para passar pelas defesas antes de entregar uma ogiva de 1.000 libras. Entregue quente e fresca em um bunker inimigo ou quartel-general. O míssil ar-solo. 154 Joint Standoff Attack Weapon, arma de resistência conjunta, desliza 80 milhas para entregar munições de fragmentação ou bomba de precisão, perfeito para amolecer aeródromos, concentrações de tropas ou silos de mísseis. Se você quer voltar aos velhos tempos, ele tem os clássicos, munições de queda livre, até 80, sim, 80. Mark 80 e 2 JDAM bombas guiadas por sistema de posicionamento global de 500 libras para ataque de saturação. Ou 16 bombas nucleares B-80 e 3 cada uma com 1,2 megatons para quando você precisa apagar um quadrado da grade para sempre. Quando você quer enviar uma mensagem distinta, mas não nuclear, o B-2 pode transportar o GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, um destruidor de bunkers de 30.000 libras que pode perfurar até 200 pés abaixo do solo para destruir centros de comando, instalações nucleares ou depósitos de armas. A carga útil do B-2 é flexível, permitindo confronto convencional de precisão ou nuclear, tornando um canivete suíço estratégico, pronto para qualquer luta. O B-2 tem se mostrado valioso em situações críticas onde a furtividade é essencial. Líbia 2011, Operação Aurora da Odisseia. Em 19 de março, 3 B-2 fizeram uma viagem de 25 horas de ida e volta de Whitman para lançar 45 JDAMs nos aeródromos de Gaddafi, perto de Trípoli, destruindo 40 abrigos reforçados para aeronaves. Um holandês entregue em sigilo pela Força Aérea da Líbia durante a noite, sem escoltas ou perdas. Avanço rápido, janeiro de 2017, Operação Inherent Resolve. Um par de B-2 atingiu campos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, perto de Sirte, descarregando 108 Joint Direct Attack Munition para obliterar locais de treinamento e áreas de preparação. Uma maratona de 34 horas. E a liderança do Estado Islâmico do Iraque e da Síria acordou morta, enterrada em escombros e ruínas.
Temos o Iêmen, outubro de 2024. Em meio a ataques Houthi à navegação no Mar Vermelho, B-2 atingiram depósito de armas e instalações de drones em Sanaa. Os detalhes são nebulosos, mas os locais relataram trovões de um céu limpo. Cada missão destaca a capacidade do B-2 de atingir forte de longe, sem um sussurro ouvido no chão ou um blip no radar inimigo. Apenas 19 permanecem em serviço hoje, abaixo dos 21, após acidentes em 2008 e 2022. Mas a frota restante ainda tem um grande impacto quando a situação se complica. Os próximos fantasmas na fila são os sucessores do B-2, pois os dias do B-2 estão contados, previstos para aposentadoria até 2032. Está passando o bastão para o B-20 e um Raider, revelado em dezembro de 2022 em Palmdale, Califórnia. Este prodígio da Northrop Grumman constrói sobre o legado do B-2 com uma vingança. Menor, mais enxuto e mais barato, custando 700 milhões de dólares cada, em comparação com os 2 bilhões do B-2 com ajuste inflacionário. A seção transversal do radar é rumores de ser do tamanho de um inseto, graças aos materiais de próxima geração que absorvem radar e a uma forma de asa voadora refinada. Seus motores, provavelmente Pratt e Whitney F-135, prometem melhor eficiência e furtividade, com um alcance superior a 6.000 milhas sem reabastecimento, suficiente para atingir qualquer lugar na Terra a partir dos Estados Unidos continentais, com a ajuda de um único tanque. A suíte de guerra eletrônica e aviônica do B-20 e U-1 estão anos-luz à frente, com software de arquitetura aberta para atualizações rápidas e capacidades de sensor-rede de atirador. Imagine o Raider como um quarterback controlando um enxame de drones ou se conectando com o F-35 enquanto desvia de mísseis hipersônicos. Carga útil. Ele transportará a bomba nuclear B-60 e um traço 12, mísseis de cruzeiro de longo alcance, míssil ar-solo 181 e uma série de brinquedos convencionais de precisão, tudo em um compartimento de bombas de 12 a 13 toneladas. Um pouco menos que o B-2, mas otimizado para versatilidade e precisão pontual em alvos superficiais e profundamente enterrados e fortificados. A Força Aérea quer 100 novos Raiders, talvez 200, para inundar a zona com fantasmas. O primeiro voo dos Raiders foi em novembro de 2023. Estará pronto para combate em 2027. Não é apenas uma substituição. Os Raiders são uma revolução, construídos para enfrentar os J-20s da China e os complexos de defesa aérea. Prometheus S-5 centenas da Rússia de frente. O veredito? O B-2 Spirit redefiniu o que um bombardeiro poderia ser. Silencioso, letal, intocável. Seus controles de voo domaram um design radical. Sua furtividade reescreveu pesadelos de defesa aérea. E seu kit de guerra eletrônica o tornou um lobo solitário no espaço de batalha. Da Líbia ao Iêmen, provou seu valor, entregando a morte das sombras com a precisão de um cirurgião. Mas o B-20 e um Raider se destaca, um sucessor que promete superar em furtividade, alcance e estratégia seu antecessor. Tudo isso enquanto aumenta os números. Juntos, eles marcam uma era em que o alcance da América é longo, seu ataque é preciso e seus inimigos dormem inquietos. Em um mundo de ameaças crescentes, os veículos de deslizamento hipersônico da China, os radares de próxima geração da Rússia, essas aves furtivas garantem que os Estados Unidos mantenham a vantagem. Uma asa invisível por vez. O céu não é o limite, é o campo de batalha, e os fantasmas estão vencendo. Os Houthis têm defesas aéreas incrivelmente sofisticadas e também possuem mísseis de cruzeiro antinavio, drones, tipos de drones de ataque que deslizam sobre o mar e até outros mísseis balísticos. Eles lançaram dezenas de ataques em vários navios de guerra. Dezenas de ataques, mais de 175 no comércio global, afundaram vários navios. Eu apenas acho que o povo americano precisa entender o que aconteceu aqui. Apoiados pela mão sombria do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, os rebeldes Houthis do Iêmen perturbaram as rotas de navegação, desafiaram o poderio militar dos Estados Unidos e desprezaram a pressão internacional. Apesar dos contra-ataques americanos,
incluindo missões de alto perfil com poder aéreo baseado em porta-aviões e bombardeiros Stealth B-2, a situação tática permanece dinâmica. Os ataques dos rebeldes provavelmente persistirão, um testemunho de sua resiliência e do profundo investimento de Teherã nesta última guerra por procuração. A campanha dos Houthis contra o transporte mercante é uma insurgência organizada. Seu arsenal é uma mistura letal de drones, mísseis e engenhosidade naval. Na extremidade inferior, eles implantam drones kamikaze, UAVs baratos fornecidos pelo Irã, como o Shahed-36, equipados com explosivos e guiados por sistema de posicionamento global rudimentar. Essas ameaças zumbindo enxameiam as rotas de navegação, sobrecarregando com a pura quantidade. Na extremidade superior, os Houthis disparam mísseis balísticos antinavio, como o Mohit e SF, projetados pelo Irã, capazes de descidas em velocidade simulada e ogivas devastadoras, entregando até 450 kg de explosivo de alta potência. Mísseis de cruzeiro antinavio, como o Almanap 2, adicionam alcance e precisão, atingindo alvos além do horizonte a até 120 km de distância. Então há uma reviravolta náutica. Barcos de superfície, não tripulados, carregados de explosivos de baixa tecnologia, essencialmente lanchas rápidas com explosivos militares potentes. Essas ameaças de movimento lento, às vezes lançadas de portos controlados pelos Houthis, como Roderia, dependem de sensores eletroópticos para se concentrar em seus alvos. Apesar de raros e pouco utilizados, os barcos de superfície não tripulados indicam o desejo dos rebeldes de intensificar o conflito. A inteligência ocidental aponta para uma sofisticada rede de sensores que sustenta esses ataques. Radares costeiros, UAVs de vigilância e observadores de pequenos barcos, transmitindo dados em tempo real para as equipes de mísseis. É o terror de alta tecnologia do homem pobre, e está funcionando. Os alvos dos Houthis parecem uma chamada nominal do transporte global. No dia 19 de novembro, 2023, eles iniciaram sua campanha sequestrando o Galaxy Leader, um transportador de carros com bandeira das Bahamas ligado a uma empresa israelense. Comandos Houthi e conselheiros iranianos desceram de um helicóptero, apreenderam o navio e o redirecionaram. Os 25 membros da tripulação continuam reféns. Desde então, os rebeldes atacaram mais de 40 embarcações, com 21 sofrendo impactos diretos. A embarcação, Pegue a Verdadeira Confiança, de bandeira de Barbados, foi atingida por um míssil balístico antinavio em 6 de março de 2024, a 55 milhas náuticas a sudoeste de Aden. Os mísseis provocaram um incêndio, mataram 3 tripulantes e obrigaram os sobreviventes a abandonar o navio. O Indian Naval Ship Kolkata, da Marinha Indiana, interveio para ajudar. O navio de carga Rubimar, com bandeira de Belize, não teve a mesma sorte. Atingido por um míssil em fevereiro de 2024, ele mancou por 2 semanas antes de afundar, sendo o primeiro navio perdido para o fogo Houthi. O navio mercante Zagfralia, um navio com bandeira maltesa e propriedade grega, recebeu um míssil balístico em 16 de janeiro de 2024, enquanto estava a caminho de Israel. Sobreviveu sem danos materiais ou baixas. Ela teve sorte. Outros ataques notáveis incluem o Motor Vessel Genco Picardy, de propriedade dos Estados Unidos, atingido por um drone no Golfo de Aden em 17 de janeiro, e o Motor Vessel Islander, que pegou fogo após um duplo ataque de mísseis em 22 de fevereiro de 2024. O Sea Champion, com bandeira grega, e o Nevis Fortuna foram ambos atingidos a leste de Aden em 19 de fevereiro de 2024. Morning Tide, com bandeira de Barbados, de propriedade britânica, e Star Nazaya, ambos sofreram danos menores no 6º de fevereiro de 2024, no que os Houthis chamaram de um duplo ataque ao imperialismo ocidental. O padrão, as bandeiras e a propriedade não importam, seja ligado a Israel ou não, com a notável exceção de russo, chinês e alguns companheiros de viagem selecionados. Se um navio mercante navega no Mar Vermelho, ele é um alvo justo.
A inteligência ocidental não está adivinhando sobre o pipeline de armas dos Houthis. É um fato. A Guarda Revolucionária Iraniana, a força paramilitar de elite do Irã, é a mestra de marionetes aqui, fornecendo hardware, treinamento e dados de alvo. Drones Shahed, do Manual de Teherã, contrabandeados por pequenas embarcações comerciais pelo Golfo de Adem. Os mísseis balísticos e de cruzeiro antinavio foram reengenheirados de designs iranianos e montados no Iêmen, com supervisão do Irã. Oficiais dos Estados Unidos da América e Arábia Saudita rastrearam esse fluxo por anos, usando SEALs da Marinha para interceptar remessas de componentes contrabandeados, violando o embargo de armas americano.